Partido Novo criticou a nova regra fiscal anunciada pela equipe econômica do governo Lula e fez um alerta para um aumento de carga tributária. Nós estamos ao vivo em contato com a Marina Helena Santos, ela é secretária-geral do Partido Novo, que vai falar justamente sobre esse assunto aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Marina. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Marina, havia muita expectativa para esse anúncio do novo arcabouço. Vários economistas, inclusive, apostavam em uma regra mais flexível que permitisse o governo gastar mais dependendo da performance e a trajetória da economia. Essa regra prevê a limitação do crescimento das despesas a 70% das receitas dos últimos 12 meses, no último ano. Como você avaliou, claro, essas propostas? Expectativas de zerar déficit fiscal, alcançar superávit, são factíveis? Não são factíveis. É uma proposta, na nossa opinião, completamente irresponsável, porque ela mostra, primeiro, um desconhecimento da situação em que a gente se encontra, que é o Brasil se encontra numa situação fiscal extremamente delicada, frágil, um desconhecimento dos erros que nos trouxeram até aqui. E pior do que isso, né, leva também uma maldição para o futuro, porque impede que futuros governos façam o que precisa ser feito, que é fazer um ajuste fiscal via uma avaliação dos gastos que são feitos no Brasil, e são gastos muito ruins em termos de qualidade, e um corte de gastos. Então, é um plano que, ao contrário do teto de gastos, eu chamaria de piso de gastos, né? Ele força, é como se você já tem ali um governo que está no cheque especial, ele já gasta mais do que arrecada, e você está dizendo o seguinte: aumente seus gastos, né? E aumente a sua dívida. Então, é aumentar esse cheque especial, o que é muito ruim. O governo mostrou ali estimativas completamente desalinhadas com o que espera o mercado, né? Se a gente pensar que o Brasil cresceu, assim, o que o Brasil cresceu nas últimas, não estou falando de agora, mas nas últimas 4 décadas, é completamente irrealista imaginar que a gente vai ter taxas muito fortes de crescimento no futuro. E ali está pressupondo o final. O que eles estimam? Eles estimam que no final desses 4 anos de governo, a gente conseguiria chegar a um superávit de 1% do PIB, né, e a uma dívida ali em torno de 75% do PIB. Só que o mercado tem projeções completamente diferentes dessa. O mercado estima que no final desses 4 anos ainda haja um déficit, né, e que a dívida vai estar em torno de 85% a 90% do PIB. Ou seja, é completamente fictício que está ali, né? Seria impossível chegar nesses 4 anos nesse nível de superávit que eles estimam, ou seja, a gente não vai conseguir chegar lá tendo equilibrado as contas, né, gastando menos do que aquilo que o Brasil arrecada, e estabilizando a dívida como eles tentam inferir nas suas projeções. A não ser que você tenha um choque muito forte de novos impostos, né? E é um choque realmente muito grande. O próprio ministro Haddad já disse que levaria ao Congresso uma proposta para elevar aí em torno de 150 bilhões de reais em impostos. Tudo bem que ele fala em tirar algumas isenções, fazer com que setores que não pagavam impostos passem a pagar. Isso realmente é bom, mas a carga tributária brasileira, o brasileiro já paga muito imposto, então já está partindo de uma base muito, muito alta, e o que ele está falando é assim: vamos aumentar ainda isso. As estimativas são que, para alcançar aquilo que o governo está dizendo, a gente precisaria de uma alta de impostos de mais de 5 pontos percentuais do PIB. Sinceramente, eu nunca vi isso acontecer em nenhum país do mundo sem vir junto com uma grande recessão. Então, assim, é um resultado realmente que não é factível. Além dessas reversões de reoneração que você mencionou, Marina, e também a possibilidade de taxar apostas eletrônicas, esse foi o exemplo dado, inclusive, na apresentação do arcabouço. Outros falam também de uma fiscalização para essas grandes empresas de varejo eletrônico da China, da Ásia, enfim. Você entende que alguns setores poderiam ser penalizados
nessa eventual cobrança excessiva ou de novos impostos? Bom, sem dúvida o Brasil, assim, a gente tem isenções que não fazem sentido, né? Alguns exemplos que eu posso dar é a questão da Zona Franca de Manaus, por exemplo, setores que têm subsídios. Então, se tem uma coisa que poderia ser endereçada por esse governo, porque já está bastante madura no Congresso Nacional, é a reforma tributária. E o que significaria uma reforma tributária? Vamos acabar com essa ideia de que setores têm que pagar tributos diferentes, que é esse manicômio que a gente vive. Então, tem setores que pagam zero e outros que pagam muito. Isso faz com que a gente tenha uma baixa produtividade no nosso país, né? A decisão de alguém de produzir algum bem para a sociedade ou um serviço, ela leva mais em conta esse nosso manicômio tributário, né? Essa nossa dificuldade, por exemplo, sei lá, se você vai um bombom, né? O nosso sonho de valsa da infância mudou, porque agora ele virou um waffle, porque o waffle paga menos impostos do que o bombom. Então, assim, é uma loucura o que se tem aqui, não tem comparativo em nenhum outro lugar do mundo. Então, tem que endereçar isso, isso passa, assim, por passar a tributar setores que são isentos, por diminuir subsídios de outros setores. Mas o que me espanta é que esse governo está vindo com ideias como se eles estivessem inventando a roda. E não é bem assim, né? O que a gente vê é que tiveram várias tentativas de outros governos, né? Mais recentemente no governo do Temer, depois no governo Bolsonaro, de fato fazer algumas mudanças nesse sentido, onerar alguns setores que não pagam, e não foram para frente, muitas vezes porque o Congresso não quis, né? Então, a questão da Zona Franca de Manaus, por exemplo, é um exemplo desse. Então, achar que agora vai ser fácil, que vai fazer isso, que vai vir essa arrecadação, é complexo. Um outro ponto é que, por mais que esses impostos aumentem, alguns, de fato, que são isentos, deveriam começar a pagar impostos, a nossa carga tributária, ela é muito alta. Então, se a gente vai aumentar a arrecadação de alguns setores, deveria fazer o quê? Usar esse aumento para reduzir de outros, que são muito tributados, né? Se isso não acontecer, o Brasil vai continuar nessa armadilha que a gente está já há 4 décadas de não crescer. Essa é a realidade, né? O Brasil está há 4 décadas aumentando gastos completamente ineficientes, e aí, com isso, ele é financiado com vários tipos de impostos. Ali nos anos 80, com uma inflação super elevada, depois ali nos anos 90, com uma alta muito forte de tributos, depois um aumento muito grave do endividamento. E o que isso tudo traz? Isso está dizendo o quê? É o brasileiro que está pagando essa conta, né? E ao pagar essa conta, o que você faz? Você está tirando esses recursos da sociedade, recursos que iriam para gerar oportunidade, gerar emprego, gerar renda, para aquele indivíduo investir naquilo que é melhor para si mesmo. Você está tirando essas oportunidades e dando em troca gastos ineficientes. A gente é um dos países mais violentos do mundo, educação das piores, né, em qualquer comparativo internacional. Então, é muito triste você querer continuar dobrando a aposta em uma política pública que não deu certo. Por isso que eu falo, esse governo parece que não entende a nossa fragilidade fiscal. Hoje nós somos, dentre os países com a nossa renda, dentre os países emergentes, com maior carga tributária, com maior gasto e com maior dívida. E isso é muito preocupante. E o governo parece não entender essa fragilidade, e pior do que isso, ele está dizendo para os próximos governos assim, não, tem aqui um piso de gasto, então você não pode utilizar um aumento de arrecadação por um aumento de eficiência, ou seja lá o que for, para corrigir esses erros, para diminuir gastos, pensar o que você está fazendo certo, errado, reavaliar. Não, você vai ter que aumentar ainda mais esses gastos ineficientes. Então, é muito complicado. Uma boa definição essa, piso de gastos. Agora, Marina, para encerrar, eu queria tratar rapidamente sobre a tramitação. Qual a sua expectativa acerca do avanço dessa matéria no Congresso Nacional? É importante lembrar que no final da tarde de quinta-feira, o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, ele concedeu uma entrevista a um podcast em que ele afirmou que o governo tem maioria no Legislativo Federal, no Congresso Nacional, para aprovar o arcabouço. Ainda não teve um grande teste no Congresso Nacional nessa legislatura para ratificar, para confirmar essa informação de Randolfo Rodrigues. Qual a expectativa do novo e como o partido vai se posicionar?
Bom, eu espero que o Congresso, de fato, seja responsável nesse momento, né? E evite que isso passe da maneira como está. Porque seria uma regressão muito forte, né? É o contrário do teto de gastos. A gente já teve inúmeras regras fiscais, inúmeras no Brasil, e elas não funcionaram. Tanto é que a gente está nessa mesma situação, né? É um país que paga muito juros porque as pessoas não querem emprestar, porque duvidam na nossa capacidade de pagamento. E o que eu acho que é o pior dessa nova regra é que ela não endereça esse problema. Ela não diz o seguinte: olha, pode confiar que a gente tem capacidade de pagamento, que é a coisa mais importante numa regra fiscal, é essa, garantir a solvência do país. Essa regra não endereça esse problema. Então, eu espero que o Congresso tenha responsabilidade com o país e não aprove isso dessa maneira, ou coloque, enfim, faça modificações, né, para que a gente não entre nesse ciclo. Mas é muito complicado, porque tem que ver o que vai acontecer. O que se diz é que o ministro Haddad, né, na elaboração da regra, fez isso com muita proximidade, consultando o presidente da Câmara, né, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, que já tinha sido discutido, né, eles levaram lá e discutiram com os líderes, o feedback foi de que tinha sido, né, eles tinham visto aquilo como uma boa regra, okay, mas não é. Então, eu espero que eles, enfim, tenham responsabilidade nesse momento. O novo arcabouço fiscal em destaque nessa entrevista especial com a Marina Helena Santos. Ela é secretária-geral do Partido Novo, a quem eu agradeço demais pela participação. Marina, boa noite, bom fim de semana e, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigada, boa noite. Até a próxima.